Olá, queridos! Hoje eu vou falar de um assunto sinistro, uma questão que intriga os maiores intelectuais de Berserk do Brasil. Esses caras tatuando a marca do Berserk, eles nunca leram a obra, cara! Berserk é um mangá que, apesar de não receber nenhum grande conteúdo novo, fora os capítulos novos do mangá, eu sinto que na internet a popularidade dele vive numa ascensão. E nesse vídeo aqui eu quero tentar explicar na minha perspectiva sobre essa popularidade de Berserk e seus símbolos e sobre de onde vêm esses fãs que carregam a marca do sacrifício, se auto-brandiram com a maldição, mas que talvez não saibam o que isso significa de verdade, né? Empanadas. É legal começar explicando sobre a história da popularidade do mangá aqui no Brasil, mas acho que alguns eventos impactaram nela sobre o mundo inteiro também. Antigamente o mangá de Berserk era composto por um grupo no Zap aqui no Brasil, pelo menos. Ele sempre foi muito popular mundo afora, mas aqui no Brasil era nicho do nicho. Assim, toda a bolha de anime era um grupo do Zap mais esquisito aqui, de pessoas que gostavam de ler legendas em desenhos japoneses estranhos. Só quem era especialmente aficionado em mangás seinens ou animes mais sombrios realmente via Berserk. Ele não era apenas sombrio, porém obscuro, igual meu pau. Meu dente é branco, mas meu pinto é Mas algo que aconteceu que ajudou na popularidade de Berserk foi, na minha visão, a existência da série Souls. Porque pelo menos no meu caso, e o que eu acredito ser o da maioria das pessoas da minha idade, ouviram falar de Berserk pela primeira vez pela boca de algum youtuber de games falando: "Guys, vocês sabiam que Dark Souls roubou várias das suas ideias do mangá chamado Berserk?" Pois é, os dois se passam na era medieval. Falando sério, a série Souls realmente teve muitas inspirações em Berserk, e por isso que esses dois nichos andam bastante de mãos atadas, pois tem muita gente que conheceu um pelo outro e vice-versa. Berserk então era um mangá mais cult de quem tem um bom gosto aí, um mangá sombrio com temas profundos. Grande parte da comunidade, tanto pré quanto pós Dark Souls, em qualquer lugar era bem normal assim, tinha memes e tal, mas a maior parte das coisas que saíam sobre a obra por aí eram mais sobre a qualidade da obra em si, falando da arte do Miura, também reclamando sobre a demora para sair capítulos novos, né, que sempre foi a principal reclamação dos fãs. Enfim, Berserk era bem respeitável, e a impressão que se tinha da obra era que era uma história sobre um cara mau violento que mata tudo pelo seu caminho, e pouco se falava sobre a mudança do personagem pela obra. Se falava, óbvio, muito, apenas no interior da fanbase mesmo. Do lado de fora, Berserk era basicamente um Dark Souls de manga misturado com God of War ou alguma coisa assim. E será que eu já vi um canal aí que fala de Dark Souls e God of War? Enfim, o que eu quero dizer é que a perspectiva da maioria das pessoas que não se aprofunda muito em Berserk, mas vê ele de longe ou até pensa que é fã porque acompanha alguma coisa, é de que é uma história apenas sobre violência, e por isso que você vai ver alguns comentários bem bizarros sobre Berserk por aí. Então veio a pandemia que não só aumentou a popularidade de Berserk, mas de animes e cultura asiática em geral. Mas dessa época pra frente que eu creio que surgiram grande parte dos fãs modernos de Berserk, que passaram a conhecer o anime por vídeos, seja do Piscina ou de outros youtubers que cresceram nessa época falando de Berserk. Eu não, eu vim depois. Mas claro que essa época foi marcada por outro evento, a morte inesperada de Kentaro Miura, que incrivelmente deu bastante visibilidade para a obra como o mangá que o autor morreu, sem terminar. E essa visibilidade se deu porque absolutamente todo mundo da época fez homenagem ao Kentaro Miura. E assim, em meio a todos esses anos saíram animes de Berserk e coisas e tal, mas incrivelmente eu acho que a saída de conteúdos novos oficiais muito raramente contribuem realmente para a popularidade de Berserk. Pelo menos não aqui no Brasil, onde basicamente a única propaganda que eu ouvi do Berserk 2016 era que ele era o pior anime de todos os tempos, e é mesmo. E no Memorial Edition eu não tinha ouvido basicamente quase nada desse anime aí. E é isso, hoje a popularidade de Berserk está no ápice, pois o mangá continua apesar do falecimento do autor, e pelo constante empenho dos fãs da obra em continuar mantendo o legado do Miura e da história vivas. O que não é muito difícil, levando em consideração que em relação a outros seinens, Berserk possui muitas coisas em abertas e mistérios que a comunidade sempre está discutindo e coisas interessantes a se dizer. Porém, com a popularidade vem também os modinhas, e dizer esse tipo de coisa dói mais em mim do que você pode imaginar. Mas eu cavei minha própria cova com essa ideia de vídeo aqui, então fazer o que, né? Fora os velhos e as pessoas normais, nesse vídeo aqui eu não tô falando delas, mas sim de pessoas que seguem um padrão perceptível na sociedade. Tô falando de grupos sociais,
de fãs de Berserk. É bem bizarro. Coisas que eu percebo por, obviamente, eu tenho um canal que fala bastante de Berserk, então eu tô sempre por dentro aí dessa comunidade. Começando pelos que você provavelmente entrou aqui já sabendo o que eu ia falar. Sobre os caras que estão tatuando a marca do Berserk. Que apesar do meme e de outros comentários na internet comparando essa tatuagem como a nova tatuagem de borboleta masculina, isso é a coisa mais inofensiva que tem no mundo. Caso você nunca tenha visto, o que tá acontecendo é que muitos ratos de academia Brasil afora decidiram tatuar o estigma do sacrifício na sua pele. E dava pra mentir aqui dizendo que é porque ao se auto-infligir com estigma, você se marca com a maldição como uma homenagem ao Guts. Você vai lutar e sobreviver nesse mundo assim como ele, e a marca representa a sua determinação. Mas a verdade é que tatuam a marca porque o Guts tem ela e o Guts é muito forte e saradão. E eles querem ser iguais ao Guts. Muito forte e saradão. O que não tem nada de errado. E pra isso, sinceramente, eu não acho que alguém precise saber da mensagem da obra, cara. Porque afinal de contas é apenas um símbolo vazio. Dito isso, pelo menos para a maioria das pessoas que realmente tatuam sem serem fãs de Berserk apenas porque é moda. Mas tem gente que realmente é fã, gosta, conhece e tatua porque sente que tem um significado a mais ali para o trabalho que eles estão fazendo. Dito isso, eu não sei quem é aquele moleque do vídeo lá. Se alguém souber aí pode comentar aí, não sei. Mas eu já digo que, mano, ele é gênio demais, pô. Ah, tá atuando, não tava, não sei. Mas o cara é muito gênio. Saindo do mais óbvio, eu queria falar de aí sim pessoas que eu penso que deveriam sim saber sobre a mensagem da obra e não apenas ver Berserk como um vestido para matar medieval. É muito normal em toda a comunidade de anime ou até qualquer comunidade nos dias de hoje, na internet, pessoas que aprenderam sobre a história de alguma obra pela internet apenas, né, por videozinho, pelo teco-teco, e nunca encostou no material original, o que não é um grande problema, né, mas assim, é meio chato que os caras ainda querem discutir sobre, mesmo sem ter lido o negócio por eles mesmos. E assim, não existe resumo ou leitura que substitua o material original, porque mesmo sem querer, a interpretação da pessoa que fez aquela leitura, aquele resumo, vai acabar se transferindo diretamente para você sem você ter a chance de interpretar por si mesmo. E pequenas cenas que antes eram para ser abertas, de repente ganham uma única interpretação possível. Como eu disse, isso é normal em qualquer fandom, e principalmente entre animes, como os fãs de Jujutsu Kaisen do TikTok. É bem fácil identificar esse tipo de fã pelas opiniões repetidas e por talvez ele confundir alguma piada da comunidade como um fato na história. Tem gente que chega ao ponto de às vezes nem saber que Berserk ainda tá saindo, né? E falando de piadas, eu já fiz um vídeo sobre elas, mas tem um último fenômeno que eu andei vendo esses últimos tempos que, sinceramente, tem até começado a me irritar sobre. São aqueles fãs que só falam de estudo, mas não é o estudo para passar em concurso público não, mas o estudo que é um eufemismo para aquele crime horrível e hediondo que tem bastante no mangá. E não pense que isso aqui é uma reclamação genéricazinha aí, falando sobre a comunidade de Berserk fazer meme com cena erradinha aí. Não, não é isso. Isso aqui é uma reclamação mais aprofundada de algo que acontece na seção de comentários, e às vezes não é nem desse meme, às vezes é de qualquer assunto relacionado a Berserk, sujeitos que ouvem Berserk e só falam disso, e eles se dizem fãs de Berserk, eles gostam do mangá e eles só falam sobre estudo. Cara, eles só fazem piadinha disso tudo, eles só comentam do mangá pra falar disso, cara. Que coisa triste, que coisa horrenda. Isso aí geralmente é comportamento de pessoa que é muito nova e começou a ler Berserk agora, ou conheceu Berserk por vídeo e sei lá o que, né? É coisa de gente jovem que acaba só querendo comentar das partes mais pesadas da série, sem realmente compreender sobre o que ela se trata, porque ele não tem a capacidade de compreensão pra isso, mesmo sendo um adolescente. Na cabeça dele, ele acha que ele é maduro pra tolerar esse tipo de assunto, mas ele na verdade não é. Então se você for jovem ainda, fica longe do meu mangá, do espadachim negro, que tem problemas e precisa de terapia. Fique longe, você não está pronto ainda para ler isso de verdade, amigo. Eu li quando eu era adolescente, mas eu era diferente. Se você concorda aí com as informações aí, se você tem algum outro tipo de fã ou comportamento aí que você percebeu, por favor, compartilhe aí nos comentários, na seção. E por favor, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, hypa ele e faça como o Off Mateus, que também voltou a ser assinante. Se torne um membro desse canal lindo e maravilhoso para receber conteúdos adiantadamente, além de outras coisas muito legais que tem aqui. Até mais. Tô com dor de cabeça.